E na Anywave do ano passado, teve o Passando a Tocha, né? É, E assim, pegando carona nisso que você estava falando sobre o Nário, da generosidade dele, da ajuda que ele deu. Você também, sempre muito generosa, sempre ajudando e fomentando, assim, que novos pesquisadores apareçam, dando destaque, com muita, acho que a palavra que talvez melhor defina você seja realmente a generosidade. O que você poderia dar assim, de recado para quem está começando agora? Pra, o que você acha que os estudos sociolinguísticos apontam? Quais são os desafios internacionalmente e aqui também no Brasil? por exemplo, na verdade, do ponto de vista do que fazer, tem lugar para tudo, desde que seja bem feito. Tem lugar para o estudo da primeira onda de comunidades de fala, estudo de segunda onda, comunidades mais locais, estudos de terceira onda, com foco mais no indivíduo, estudos de percepção, estudos de produção. Tem lugar para tudo. Só tem que ser bem feito, metodologia bem explicada, resultados bem robustos, é, boas hipóteses, mas não ficar cego pela hipótese, porque às vezes os fatos trazem coisas diferentes, não tem que ter medo de os resultados não darem aquilo que estava pensando, porque a gente não imprime um formato, né? A gente vai analisar os fatos, né? Para mim, o grande desafio hoje é a questão da estatística. Para mim, pessoalmente, pode ser que para uma nova geração não seja, porque a gente sempre usou os programas do que chama a série Varbro, né? Porque o Varbro é variável, uns falam Varbro, outros falam Varbro. Ele passou por fases, né? A última versão que a gente tem para o ambiente Windows é o Goldvarb 10, que está disponível, né, na página da Célia Tagliamonte, o Sally Tagliamonte, está disponível. Qualquer pessoa pode baixar. Ele é muito amigável, o Goldvarb, ele é muito amigável porque ele foi escrito por um matemático, que é o David Sankoff, né? Henrietta Sidergrin, o Nário deu sugestão também, mas assim, quem mais escreveu, a Pascale Rousseau, que é uma outra pessoa da área, mas na minha cabeça o David Sankoff, que que ele é um matemático, né? Ele é do Centro de Pesquisas Matemáticas da Universidade de Montreal. Agora ele está trabalhando com genoma, mas ele fez um programa estatístico para linguistas, porque os linguistas normalmente não sabem estatística, né? A maioria não sabe. E ele fez, eu brinco que o Goldvarb é protetor dos linguistas, porque ele não deixa a gente fazer besteira. Porque a gente está analisando dados de variação linguística. Então, ele só vai projetar pesos relativos, análogos à probabilidade, com dados variáveis. Ele não projeta com dados que não sejam variáveis, com fatores que não sejam variáveis. Mas o SPSS faz. O SPSS é cego. É uma pessoa, isso é o pacote, SPSS é um pacote estatístico para ciências sociais. É um pacote, tem para micro, só que tem que ser comprado, caro. E o SPSS, eu já li trabalhos, a pessoa passou metade da tese explicando que aqueles resultados não estavam bons, porque ela tinha colocado dados de efeito categórico, não refletiam, depois que ela foi tirar. O Goldvarb não deixa a gente fazer isso. E ele é muito, ele é amigável. O outro programa era um programa... Aliás, eu tenho o programa mais usado, foi o que foi feito em 1988, a versão de 88, / 1992, porque uma pessoa depois pediu ao David Sankoff para ampliar as possibilidades do programa, e ele incorporou. Esse era um programa fantástico do ponto de vista de um programa de busca, que era incrível. A gente não tem isso no Goldvarb com a eficiência que o outro tinha. Mas era um programa para o sistema operacional DOS.
ou DOS. DOS é o DOS. É um conjunto de 10 programas. Né? Isso está descrito no livro que a Cecília Molica e a Maria Elisa Braga organizaram, que ainda está sendo vendido, Introdução à Sociolinguística, no caso, pela Contexto. Né? Tem lá um capítulo, eu gostaria até de atualizar aquele capítulo, mas tem a história ali, tem a descrição do Varbro, 1998/1992. O fato é o seguinte, o Goldvarb, para ficar bem claro, o Goldvarb é um programa de análise estatística que se chama de efeitos fixos. Ele não tem possibilidade de considerar uma variável como de efeito aleatório, né? Não é um programa, falei fixos, né? Não é um programa de efeitos mistos. Com isso, se as variáveis sociais não forem muito robustas, ele pode dar significância estatística que não necessariamente tem toda uma discussão aí, né? Para variáveis linguísticas ele é perfeito, não precisa de outro programa. Mas para variáveis sociais é razoável que se pense em submeter os dados a programas de efeitos mistos. Aí com essa questão dos programas serem caros, né, surgiu a plataforma R, né, que ela é de especialistas de áreas diversas, que fazem seus programas e botam lá na plataforma e é de livre acesso para qualquer um. E tem todos os programas, tudo que o SPSS faz, a plataforma R faz e mais um pouquinho. Né? Eu não sei usar, aí que vem o desafio para mim, eu ainda não sei usar os programas da plataforma R. Mas tem um intermediário, que é o RBRU, Erza, né? Daniel Johnson Erza, que foi aluno, que fez alguns cursos com Gregory Gari. Ele escreveu um programa intermediário, né? Entre a plataforma R e o Goldvarb. E você tem lá os resultados em pesos relativos e resultados em logons, né, em outra, que é a mesma coisa. Só tem de ler de forma... Tem que saber ler, né? Não é que meça coisa diferente. A questão a importância do RBRU é que você pode definir uma variável de efeito aleatório, por exemplo, o indivíduo. Porque a gente... Na maior parte das vezes, a gente agrupa os indivíduos em faixa etária, escolarização, classe social. No Brasil é muito difícil classe social, sexo. A gente diz sexo / gênero, mas na verdade é sexo. A interpretação vem via gênero, mas... e o Labov insiste, vamos codificar sexo, porque senão a gente perde comparabilidade. Porque a questão do gênero ainda é difícil. Você não vai estratificar uma amostra em função de gênero, né? Mas, enfim, então, o RBRU a gente tem essa possibilidade de rodar com efeitos fixos, ou inserir a variável indivíduo como efeito aleatório, ou a variável lessical como efeito aleatório, né? Do ponto de vista linguístico. E o grande desafio é o seguinte, para as pessoas, para os jovens, para a nova geração, a nova geração já nasce usando a plataforma R, né? Já está abandonando o Goldvarb. E a plataforma R é muito dura, né? Porque é quase DOS de novo. A pessoa, para usar a plataforma R, tem que saber mais de estatística. Né? O Goldvarb tem que saber um pouco, tem que saber interpretar os resultados, ver a rodada, acompanhar, entender tudo, mas tem de entender a estatística, porque a estatística do Goldvarb é uma estatística muito, eu não sei se a palavra é sofisticada, não é sofisticada, é muito poderosa. É análise de regressão múltipla, poderosa, que há livros de introdução à estatística que não falam na regressão múltipla, né? É um programa de uma estatística poderosa. E eu sei usar, né? Nasci usando lá o Varbro por cartões, fui aprender para micro,
E o Goldvarb, eu jurei que eu não ia aprender Goldvarb, que os alunos que iam aprender. Aí um dia os alunos fizeram, eu orientei, engraçado, estágio supervisionado. Falei, querem? Então tá, então vocês vão dar Goldvarb no estágio supervisionado. Tá? E aí com isso eu aprendi com os alunos, me interessei e aprendi a usar o Goldvarb, acho um programa ótimo. Mas assim, quem não aprendeu a usar a plataforma R hoje está fora do mercado. Daqui a pouquinho está fora do mercado de variação linguística. Então tem de aprender. Tem de estudar o mínimo de estatística para entender e tem de se dedicar ali. E obviamente tem de aprender Excel, porque parece que não precisa do Excel. Acho que pode ler, acho que tem XT também, etc. Mas eu sei que o Excel é uma ferramenta muito importante, muito poderosa. Aliás, o Excel, você consegue fazer estatísticas dentro do Excel. Correlação, por exemplo, que o Goldvarb não faz correlação entre variáveis. É uma variável dependente e variáveis independentes. É o fenômeno e as suas variáveis para entender o fenômeno. Agora, o Excel, por exemplo, faz correlação, né? Que é outro tipo de estatística. Então, tem de aprender Excel, isso é na minha visão. Tem de aprender a usar bem o Excel e se introduzir nos programas de plataforma R, estudar um pouco mais de estatística. Agora, um dos grandes desafios que eu vejo hoje para os jovens é a redação dos trabalhos usando a plataforma R. Assim como nós começamos a escrever nossos trabalhos de forma muito dura, muito perto da metodologia, usando a simbologia da metodologia, que não tem nada a ver você levar a simbologia para um texto. O Nário foi taxativo uma vez. Quem me entregar texto com símbolo dentro lá, sem nenhum... eu devolvo. Eu devolvo. Vocês têm que escrever mais linguística, né? E aí eu acho que a gente aprendeu razoavelmente a escrever textos mais palatáveis, né? Acho, né? Mas por exemplo, meu texto é redundante, tem a tabela e está tudo razoavelmente escrito lá. Quem não é leitor de tabela, se lê o texto, vai chegar, vai entender. Quem é leitor de tabela, a tabela também, uma tabela tem de ser explícita. O pessoal da geografia que é mestre em fazer tabelas, o título tem de ser explícito, você tem de dar direção para a pessoa de qual é o ponto de referência que ela tem de ler. Tem gente que não faz, só fala assim, variável sexo, variável escolarização. Não é assim que se bota título numa tabela, né? Tem uma técnica aí de botar título, uma técnica de visualização da tabela. E o novo grupo está escrevendo muito duro. Traz aquela saída lá e bota dentro do texto. Eu juro para vocês, outro dia, outro meio do aparecer, né? E eu recebi um texto da Language Variation Change para dar aparecer ano passado, sei lá. Eu falei com a Arina, que é uma da... Cacou, o sobrenome dela. Eu falei... Eu falava Rena. Rena, eu não posso dar aparecer nesse texto, porque ele traz os resultados de uma forma que, para mim, esses resultados são ininteligíveis. Porque primeiro eu sou leitora de tabelas. Eu olho todas as tabelas de um texto, introdução, conclusão, referências e as tabelas, antes de começar a ler o texto linearmente, né? Eu olho essas tabelas aqui, elas não me dizem nada. Não tenho a menor ideia do que essas tabelas estão fazendo aqui. O que elas estão dizendo. Aí ela disse assim, mas eu queria que você desse. Na época eu falei com ela, manda para ali ver o Chiro, manda para o Ronald de Berlim, né? Eles estão... É um grupo mais novo, né? Agora que Cristina Abreu também está investindo muito, né? Eu falei, olha, impossível. Ela falou, não, eu quero que você dê o parecer e que diga isso. Ela falou assim, ela brincou comigo assim, se você não conseguir ler, quem vai conseguir? No sentido assim que eu já publiquei muito, estou publicando ainda, né?
na Language Variation Change. E aí eu falei, tá bom, eu vou dar. E eu podia dar o parecer em português. Então ele podia ser bem circunstanciado. Porque se eu dou um parecer em inglês, eu faço frases curtas. Mas sempre que o autor lê português, eu tenho recebido, não, o autor lê português, pode dar em português, não tem problema não. Nenhum, não existe exigência que você dê o parecer em inglês. Se o autor souber ler português. Aí eu juro, eu fiz um parecer de 10 páginas, rapaz. Me deu um trabalhão, fiz de 10 páginas. Inclusive porque além do jeito de apresentar os resultados, que eu acho que não eram claros, que ele não explicava aquela metodologia, nem com uma nota, nem nada, metodologia não, a ferramenta estatística. Ele ainda disse que ele era a primeira pessoa que estava falando daquele assunto daquele jeito, e não era. E eu nem sabia que não era. Eu fui atrás de uma referência que ele deu, que esse autor deu de uma tese brasileira. Eu baixei a tese, olhei, folhei, vi as referências, vi um autor que ela citava, que falava do fenômeno, um português. Fui na internet, veio o texto do português. Não era uma análise estatística fina, era só uma tabela de percentuais. Mas era falando do mesmo tema que ele dizia, que não pode fazer. Como que ele, se ele cita a menina, ele não vai achar. Se eu achei, eu não era a autora do texto. Eu dei o parecer, falei que porque ela disse para mim, Marta, o ônus da clareza é do escritor, não é do leitor. O leitor não tem de ter tudo que a pessoa, ele não tem de saber, a pessoa tem de escrever de forma clara para o leitor acompanhar o texto. Os resultados eles são um suporte para a sua análise. Estatística é igual a um tomógrafo computadorizado, né? É uma ferramenta, ele não é o trabalho, né? Às vezes as pessoas confundem a ferramenta com a análise que ela está fazendo. É muito fácil confundir isso. Assim como um generativista pode confundir a árvore com a análise. A árvore é só uma forma gráfica de mostrar alguma análise, né? Então, na minha concepção, não há desafios de análise, porque, citando Labov, existe um paradoxo cumulativo. Quanto mais você sabe de uma língua, mais você tem a saber sobre ela. Então, quanto você mais sabe de um fenômeno, mais você tem a saber sobre ele. E a língua é macro, né? Como diz a Célia Talhamonte, é um elefante, né? Só que um está botando a mão aqui, outro lá. A gente tem de pensar que esse elefante é inteiro, né? E ter consciência que eu estou analisando uma partezinha, né? Desse elefante, ter essa noção do todo. Então, para mim, os desafios são a ferramenta estatística que a gente usa e de ter bons dados, mas dados de todos os tipos, diria. Quer dizer, cada um, não dá para você fazer tudo. Mas o jeito de eu fazer alguma análise para me complementar a um outro que faz de outra forma, e a gente tem de, eu diria, fazer trocas, interagir. Sim, a gente tem de ser generoso. Generoso com o colega, generoso comigo. Eu agora, agora já estou falando só de mim, né? Eu estou organizando, né, o mapa dos pronomes de segunda pessoa singular no Brasil, junto com ex-alunos, né? Eu mesma não fiz nenhuma pesquisa com os dados de segunda pessoa, mas eu orientei 5 trabalhos em Brasília. Como eu orientei esses 5 trabalhos, eu comecei a ler junto com eles os trabalhos, eu comecei a me encantar. Falei, dá para fazer um mapa que está publicado no livro Mapeamento Sociolinguístico, um mapa que a gente fez com dados até 2012. E agora a gente já leu os trabalhos, leu na transversal, pegando as percentagens de uso, a amostra de 2012 até 2019. Então, a gente já incorporou uns 60 trabalhos, mais ou menos. Nós vamos remodelar o mapa
Eu, a Carolina Queiroz Andrade, que estava aqui no evento, e um geógrafo. Agora nós estamos em contato com o geógrafo, Rafael Catão, lá da UFES. Nós estamos organizando os dados, temos um mapa mostrando para ele o que a gente tem, o que a gente quer, e ele tem a ferramenta, ele é cartógrafo. Então a gente está fazendo essa parceria para pensar na remodelação do mapa. Nós estamos nos valendo dos trabalhos que os colegas estão fazendo. Claro que os trabalhos são públicos, né? Mas é bom, né? Estamos recebendo da comunidade. Depois vamos devolver essa questão do mapa. Inclusive, depois a gente vai, até a hora que a gente acertar tudo, a gente vai colocar disponível o tabelão que a gente fez, minimamente todas as referências que a gente tem sobre os pronomes de segunda pessoa no Brasil, na língua falada. Nós não estamos trabalhando na língua falada sincrônica atual. Nós não estamos fazendo nenhum trabalho sob perspectiva diacrônica, depois queremos dialogar, e nem com cartas pessoais. Nós estamos fazendo algo na língua falada, que eu estou fascinada com esse fenômeno, como que ele reflete coisas, a configuração do Brasil, a colonização e tudo mais. É muito fascinante, né? Então, é isso, né? Para terminar, se você tivesse assim que dizer rapidinho assim, a importância da sociolinguística para a sua vida e o que é que você acha que você representa para a sociolinguística brasileira. Olha, para a minha vida foi fascinante porque eu gosto muito de gerativa. A minha formação começou em gerativa. Mas quando eu fiz a disciplina de variação linguística, eu achei muito interessante porque eu nasci na área rural, né? Até os 10 anos de idade eu morava ainda em São Domingos das Dores, que hoje já é cidade. Na época era um povoado numa cidade chamada Inhapim, em Minas, né? Inhapim é uma cidade entre Caratinga e Governador Valadares. Governador Valadares as pessoas conhecem mais. E na verdade, eu já tinha uma intuição linguística. Eu queria, na verdade, ter feito genética, biologia. Não deu para fazer. O que foi mais próximo, depois eu descobri porque que eu escolhi linguística, porque a questão biológica tem a questão social, mas a questão biológica é uma questão forte aí na questão das línguas, né? Mas lá na roça, eu ficava assim, quando eu estava me alfabetizando, estava sendo alfabetizada, eu ficava assim, como é que a professora pediu para eu decorar esse texto e como é que eu vou ler o outro? Eu já tinha essa curiosidade de saber como é que eu vou ler, né? Não tinha ideia que eu ficava com aquela coisa na cabeça. Aí tinha a minha avó, minha bisavó é portuguesa, né? Na época da minha bisavó, eu ia aí nas férias, minha avó nos levava a Caratinga para passear. Eu visitava meus primos, que iam passear também, do Rio. Eu achava uma diferença da fala dos como é que fala? Dos meus primos e da fala da minha avó, que eu achava que falava enrolado porque era velha. Eu não tinha noção que ela era portuguesa. Mas, enfim, foi fundamental na minha vida de ver a questão democrática, né? Estudar variação linguística te abre a cabeça em termos de democracia, de respeito linguístico, né? Hoje eu nem estou falando tanto de preconceito, que eu já falei muito de preconceito linguístico, mas eu acabei de escrever um verbete chamado Respeito Linguístico, que me deu muito prazer. Então, eu diria que os estudos de variação linguística trazem essa contribuição para um pensamento que a gente respeita o outro. E se você descreve as línguas, você vê que todas as línguas são perfeitas, todas as variedades do ponto de vista da configuração estrutural, não tem variedade ruim, não tem língua ruim, não tem nada. Essa outra questão é social, que a gente tem de discutir, tem de politizar, e para mim é o seguinte,
Você escolhe ensinar a escrever e ler com a máxima eficiência, com o máximo de crítica, o aluno resolve. A pessoa muda a nossa fala, é ela que muda, ninguém muda o outro. Né? Se ela quiser, ela muda, se ela não quiser, ela muda. Agora, escrever é outra instância, né? Como andar de bicicleta, vamos dizer assim. Então, assim, a sociolinguística me trouxe uma alegria nos estudos, na pesquisa, né? E pesquisa é o seguinte, não se faz pesquisa igual sai jantar. Você tem de fazer todo dia. Não existe essa coisa de... É igual cozinha, não acaba nunca. Não tem nada de especial, a não ser que é o interesse pelas línguas. Eu acho que, quem sabe, os estudos linguísticos possam fazer com que a gente fique mais humano. Vai depender da gente, né? Porque a gente ainda é um bicho animal muito doido. Muito doido. Martinha, eu só tenho a agradecer a você pela sua paciência. Mais uma vez a generosidade de ficar aqui com a gente quase 1 hora conversando. Que delícia. Gente. Muito, muito, muito obrigado, Marta.